Boa noite a todos, pessoal. Vamos entrando. Hoje temos live. Vou fixar aqui o comentário que hoje temos live com a Júlia Lopo. Então, daqui a pouco já vai entrando. Pessoal que for entrando já pode dizer de onde é. Júlia, me avisa se o meu áudio está funcionando, por favor. Oi, oi. Boa noite. Júlia, meu áudio tá funcionando? Tá funcionando? Ah, então tá bom. Então, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, sou arquiteta, consultora em acessibilidade, também sou servidora pública. Me formei na UFSC, tenho mestrado e o objetivo da nossa live é compartilhar conhecimento e trazer pessoas da área da acessibilidade, seja em qualquer que for a área da pessoa. Vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho meio avermelhado, pele clara, e estou usando uma blusa meio amarela, meio verde-limão, não sei o que, acho que é amarela. E por que é legal a gente se audiodescrever, né? A audiodescrição ela tem que ser feita porque as pessoas que não nos veem e só nos escutam podem ter essa percepção de como nós somos. Sempre o ideal é que a gente faça ela de cima para baixo, da esquerda para a direita, assim como quando a gente vai ler um papel. Outra coisa que é interessante sempre comentar, que na audiodescrição a gente não tem que ficar dizendo ela é bonita, ela tá feliz. Isso quem vai dizer é a pessoa. Então, só uma dica aqui aleatória antes de a gente começar a live. Pessoal, participem da live através de perguntas, elas são sempre muito bem-vindas. E eu vou trazer hoje com vocês aqui a Júlia Lopo. A Júlia, ela é de Jundiaí, São Paulo. Ela é arquiteta e urbanista, especialista em acessibilidade pela Uninove. E ela vem trazendo a sua carreira exclusivamente para acessibilidade. Então é legal conversar aqui com a gente para a gente ver como está a carreira, né, da Júlia hoje. E ela trabalha com acessibilidade, ela tem um enfoque bem interessante na área de meio de hospedagem. Para quem não sabe o que é meio de hospedagem, são hotéis, pousadas, esse tipo de edificação. E a Júlia é mãe de 3. Então a gente também tem todo o desafio da Júlia aqui para conversar com a gente. E em vários aspectos já conversei com a Júlia algumas vezes. Eu acho que nós somos... eu não sou mãe de 3, mas a gente tem várias características assim que são semelhantes. Vou trazer a Júlia aqui para conversar com vocês sem mais delongas. Vamos chamar aqui a Júlia. Já estou chamando aqui. Pessoal, obrigado pela participação de todo mundo que entrou já. Obrigada, Edu, pela participação. Chico, Grace, Ana, Lieden, tá todo mundo aí. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Tudo bem? Obrigada por estar participando com a gente hoje nessa live. Vai ser muito bacana a gente conversar contigo. Júlia, te audiodescreve porque a gente sempre esquece, se a gente já não fala no começo. Vamos lá. Eu que agradeço o convite de estar batendo esse papo aqui com você, falando um pouquinho de acessibilidade. Tenho acompanhado as lives, às vezes não ao vivo, né? Mas eu sempre corro depois para assistir e a gente está sempre aprendendo. Bom, meu nome é Júlia Lopo, eu sou arquiteta, urbanista, especialista em acessibilidade, sou uma mulher morena, de pele morena clara, tenho cabelo preto lisinho, tenho uma franjinha, eu tô com batom meio rosa, tô de brinco dourado de argola,
vestindo um coletinho marrom, que hoje tá, à noite deu uma esfriadinha, com um colarzinho, nem sei se dá para ver, com os detalhes verdes. Atrás de mim tem uma parede com um quadro colorido, de grafismos coloridos, amarelo, azul e vermelho e branco, do Mondrian. Muito legal, Júlia. Vamos começar as perguntinhas. Olha lá. Júlia, como é que tu começou a trabalhar, a se envolver com acessibilidade? Eu sei que tu fez a pós lá na Uninove, então é algo que faz bastante tempo que tu já vem nesses trabalhos de acessibilidade, ou pelo menos no interesse pelo assunto. Da onde que veio isso? Tu é uma pessoa com deficiência? Ou tu tens alguém na tua família? Ou é o interesse mesmo pelo assunto? Da onde que surgiu isso? Bom, vamos lá. Eu não tenho ninguém na minha família com nenhum tipo de deficiência, mas eu tive meu pai por um tempo, por um ano, em cadeira de rodas. Isso foi na época que eu estava na faculdade. Meu pai foi atropelado e aí ele teve o acidente comprometeu praticamente todo o lado esquerdo dele, mas o que ficou mais, né, que demorou mais para se recuperar foi a perna, porque ele teve uma fratura exposta e aí ele ficou com aquela gaiola, que chama Elisarov, na perna por muito tempo. E ali foi o primeiro contato. Eu já estava na faculdade e eu me formei nessa época que o meu pai sofreu acidente, foi em 2004. Não, assim, ninguém falava muito acessibilidade na faculdade, era assim, uma rampa, sabe? Mas era uma rampa Niemeyer, assim, sabe? Aquela rampa maravilhosa, com uma inclinação, né? Ninguém nem colocava muito Era assim, porcentagem. tem rampa, tá bom, né? Era assim. Qualquer rampa tá ótima, e assim, já tem a rampa, já basta. Então, na faculdade eu não vi muito tema, mas na época que meu pai sofreu acidente, eu vivi isso na minha casa. Eu morava com meus pais, eu não era casada, e a gente teve que se virar nos 30 ali para receber uma pessoa. Ele ficou algum tempo acamado, mesmo quase, sabe? Era muito difícil levar para o banheiro, era muito difícil, porque ele estava, como era um lado inteiro do corpo que estava comprometido, principalmente nos 3 primeiros meses, assim, da orelha até a ponta do pé. Então foi uma adaptação que a gente teve que fazer, mas eu morava numa casa que era uma casa mais antiga, então eram cômodos muito espaçosos, a gente não teve que fazer nenhuma adaptação na casa. Uma casa térrea. Então foi relativamente simples fazer a adaptação dele, mas aquilo me acendeu uma luzinha. Mas depois que ele se recuperou, eu me formei, assim, passou, né? Passou o assunto, tal, não fiquei com aquilo assim, nossa, preciso trabalhar e aquilo se tornou meu propósito. Não foi assim. Mas depois de formada, eu fui empreender logo em seguida. Eu sempre quis empreender, então eu me formei, abri meu escritório e já comecei a trabalhar. E eu tinha uma demanda muito grande de projetos institucionais, projetos de praça, projetos de calçadão, que me procuravam para fazer. E aí nessa época eu era recém-formada, então eu tinha tempo, eu não tinha filho, eu falei, preciso dar uma melhorada nesse currículo, né? E aí foi quando eu estava procurando um curso de pós-graduação, um mestrado, estava procurando. E aí eu encontrei acessibilidade. E aí eu falei, vou, né? Aí acho que me despertou aquela luzinha do passado, eu não sei. E aí eu fui fazer a pós, foi em 2010. E aí de lá para cá eu continuei estudando, implementando, trabalhando, dividindo bastante, porque meu escritório sempre foi focado para arquitetura residencial, para interiores. A minha primeira formação é como designer de interiores, mas eu sempre levei a acessibilidade como um braço, né, do meu escritório. E sempre continuei fazendo minha formação contínua, mesmo porque os conceitos de acessibilidade da época que eu me formei, da época que eu estudava, mudavam bastante. Então, aí eu continuei nessa caminhada, nos estudos, enfim, e aí tô assim até hoje.
E tu chegou, hoje tu trabalha só com acessibilidade ou tu tá numa transição ainda, Júlia? Como que tá essa questão? Então, eu tenho ensaiado essa transição há uns 6 anos, assim, definitiva, porque você faz um escritório, você tem seus clientes, aí você já está naquela roda, né, do escritório ter os projetos, a maneira que você trabalha. E eu sempre quis focar mais em acessibilidade, né? Sempre foi uma vontade que eu tinha de me manter só com acessibilidade. Mas quando você é difícil assim você falar, não, a partir de hoje chega, eu só vou fazer isso. Porque você acaba, continua recebendo a demanda, né? Continua tendo seus parceiros de trabalho, sempre aparece. Então, tenho ensaiado essa transição há 6 anos e o ano passado eu resolvi, falei, não, agora é agora mesmo que eu vou realmente focar nisso, porque eu já ensaiei bastante e de um ano para cá, o meu foco é 100% acessibilidade. É assim que eu tenho trabalhado no Instagram e com os meus clientes, que eu já tinha andamento de projeto, eu continuei, fui né, terminando todo o meu trabalho, para que eu pudesse fazer uma coisa tranquila também para os clientes. Os clientes que já me contratavam para fazer arquitetura residencial ou projeto de interiores, eles também não foram pegos de surpresa, eles já sabiam desse meu enfoque, do enfoque do meu trabalho, porque eu já trazia também isso para os meus projetos. Mesmo quando o cliente não pedia, né? Eu estava fazendo um projeto de uma casa e ele não tinha nenhuma deficiência ou nada, eu sempre O trazia assunto alguns. sempre chega, né? Sim. E aí eu sempre falava, né, do envelhecimento, do que ele procurava, sempre colocava algumas questões para a gente discutir no projeto, para que ele pensasse, né, na possibilidade dele no futuro, enfim. E então para os meus clientes também não foi surpresa nenhuma. E aí agora sim eu estou realmente na acessibilidade mesmo. E hoje é legal falar que, assim, às vezes quem é de fora e não, tipo, não acompanhou a tua carreira e chega, sei lá, do nada, fulana de filha de ciclano é arquiteta, vou ver se ela faz a minha casa. E daí, quando você fala, olha, eu tô trabalhando só, é que isso acontece comigo, tô trabalhando só com acessibilidade. Não é que a gente está desdenhando o outro cliente, é que assim, a gente amou tanto um nicho específico que a gente preferiu ficar com ele, né? Exato. Então tem muito disso, porque às vezes assim, mas ela não tá mais fazendo, por que ela não tá mais fazendo? Ou tipo, não é porque eu não sei fazer também, né? Tipo, não é, Uhum, não é exato. que tu não sabe fazer um projeto de interiores, ou que tu. É que tu acabou indo né, para uma outra linha. E se eu trago muito, por exemplo, do design de interiores para dentro dos meus projetos de acessibilidade. Então, não é que agora eu estou trabalhando com outra coisa. Eu sou arquiteta, continuo fazendo projeto e Sim. continuo trazendo esses valores que eu acho que é importante: a estética, a beleza, o bem-estar. Né? A gente tenta desmistificar isso diariamente com o nosso trabalho também, né? Porque a Sim. acessibilidade acaba tendo uma visão, às vezes, que é muito hospitalar, que é muito ínspita, é uma coisa ligada à doença, enfim, um monte de paradigma que a gente tem que ir quebrando. E eu trago muito dentro dos projetos também essa questão da arquitetura, assim, de ter o bem-estar, de tem que ser bonito também, sabe? De agregar o valor às marcas, aos ambientes. Então, os clientes também já esperam isso também. É até legal quem estiver aqui assistindo a live e quiser colocar ali nos comentários quem for arquiteto, engenheiro que fez ou esteja fazendo essa transição de carreira, como que está sendo para vocês, até para a gente ter essa troca de ideia, assim, a pessoa já 100% migrou ou não, está fazendo as duas coisas, enfim, quem quiser compartilhar com a gente troca uma ideia aqui. Ô, Júlia, eu dei uma fusticada no seu site e eu vi lá, assim, 40 mil metros quadrados em projeto de acessibilidade. Eu olhei assim, meu Deus, o que que tu fez tão grande, mulher? De onde é que veio tanto metro quadrado? Conta pra Até gente. o dia que eu fui calcular, até eu assustei, sabia? Meu Deus, credo, o que que essa mulher fez?
Então, como eu falei no início, eu já tinha uma demanda de projetos, eu tive uma grande sorte de poder trabalhar com projetos muito diversos na minha carreira, que às vezes poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar. Então, como eu falei, eu fui empreender logo que eu abri meu escritório, trabalhando assim, com arroz com feijão de quem está começando, é casa, é o que viesse, né? Um Banheiro da ambiente, tia. tudo. Tudo que viesse, a gente pegava, eu pegava. E aí eu tive a oportunidade de ter uma parceria com um escritório de engenharia que pegava muitas licitações de projetos e, e aí eles passavam para mim toda essa a parte de projetos de arquitetura e interiores. Então, nessa forma, eu consegui fazer praças, consegui fazer calçadões, consegui fazer museus, consegui fazer hotéis. Então, consegui fazer projetos realmente grandes que, São ambientes muito grandes, né? Entendi. exatamente, grandes e que sozinha, com a estrutura que eu tinha, que eu era pequena, eu não teria acesso, mas que eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos graças a essa parceria que me fez ter tantos metros quadrados de projetos acessíveis. E Legal. não foram projetos residenciais, foram projetos para prefeituras, né? Para organizações, instituições. Então, eu tive esse presente Eram de mais institucionais, assim, né? mais institucionais e alguns fora do estado também. Então, eu chegava a viajar, enfim, para conseguir fazer os projetos. Conheci bastante gente diferente, tive essa demanda de projetos bem diferentes. E por isso, tantos metros quadrados de projetos de Muito acessibilidade. bacana, muito bacana. E da onde é que veio esse interesse pela área da hotelaria, meios de hospedagem, pousadas? E a gente vê que no teu. Eu até comentei contigo assim, ó, Júlia, tu tá na área de hotéis, pousadas, porque a gente vê essa linha de raciocínio no teu Instagram, nas tuas Sim. falas, enfim. Como que veio esse interesse pelos meios de hospedagem? Foi acontecendo ou como é que foi isso daí? Eu sempre gostei muito de viajar, né? Então, quando você é arquiteto e gosta de viajar, você já vira um bichinho meio doido, né? Que a gente repara em tudo, a gente repara nos monumentos, nos hotéis, nas soluções. Onde a gente vai, a gente tem um olhar procurando, né? Vendo, analisando. E aí, depois que eu me formei e me tornei especialista em acessibilidade, isso aumentou muito, porque aí você, né, continua viajando, mas aí você vê algumas coisas que você fala, meu Deus, né, como é que faria numa situação dessa? E eu também tive experiência de viajar com uma pessoa que precisou de acessibilidade, assim, que teve um pequeno acidente no meio da nossa viagem, precisou de cadeira de rodas, que ficou com uma mobilidade reduzida por um tempo. Então, isso tudo vai somando, né? Na nossa cabeça e tal. E depois que você é mãe também, você começa a reparar em outras coisas. Então, assim, eu fico pensando, hoje, para eu sair de casa, eu tenho que me planejar se eu vou sair com meus filhos. Uma coisa é você pegar sua bolsa e sair, se deu certo, tudo bem e tal. Hoje, com 3 crianças, eu tenho que me planejar, né? Primeiro que com o filho pequeno, talvez nem a tua bolsa tu não leva. Você vai de Não, mochila ou de... Assim, ó, não tem essa coisa de levar a minha bolsa. pois Isso é é. coisa do passado. Pois é. E aí você vai sair com os seus filhos, você tem uma criança pequena, então aí você tem que se planejar, você não vai em qualquer lugar. E aí você pensa, pode uma pessoa com deficiência para ela fazer qualquer coisa na vida dela é assim. Para ir no banco é assim, para ir no supermercado é assim, né? Então, tudo isso a gente vai agregando dentro do nosso olhar. E aí a questão de viajar, para mim, eu comecei a viajar de outro jeito, depois que eu tive um filho, depois que eu tive 2 filhos, depois que eu tive 3 filhos. Então, o negócio vai se criando uma proporção, né? Tem araquetes? Pois é. Pois é, a gente já pergunta o que tem que fazer, né? E aí eu comecei a olhar essa parte de hotelaria, porque
a gente vai para passear, para se divertir, para descansar. E, meu, ninguém quer arrumar assim, problema, ninguém quer sofrer um acidente, ninguém. Sabe, se você sofrer um pequeno acidente na sua viagem, como é que vai fazer? Eu sofri, eu passei por isso, eu sei como é que é. Ter um lugar totalmente inacessível e uma pessoa sem conseguir andar durante a viagem. Enfim, então eu juntei uma coisa que eu gosto muito, né, que é viajar, que é me divertir, mas com a questão da acessibilidade e linkado também à longevidade, porque a gente pensa na pessoa em cadeira de rodas, mas na verdade as pessoas estão envelhecendo, né, cada vez mais, tem mais oportunidade, com mais qualidade de vida, com mais saúde, né? Então eu vejo a minha mãe, né, que tem rodinha no pé, então e tá indo, vai viajar, vai com um grupo de amigos e tal. Então esses lugares têm uma carência muito grande de estar recebendo, né, todas as pessoas bem. E aí a questão, desde que eu comecei a fazer essa transição e focar, inclusive na minha comunicação, mais com isso, foi trazer essa questão do hotel, porque ainda mais assim pós-pandemia, né? As pessoas cansadas de ficar em Tá todo casa. mundo doido para passear, exatamente. Exatamente. Então, um dos focos da minha comunicação é esse. E aí a gente vê, né? Eu indo viajar, passear com os meus filhos, você já fica de olho. E aí é nisso que eu vou me alimentando, porque eu sei que tem muita coisa a ser feita, né? Sim. Ó, a Liden colocou aqui que ela está na fase de transição e o plano dela é terminar os projetos atuais e focar somente na acessibilidade. Estou me programando para o segundo É semestre. Ó, isso aí. Liden, é isso aí. Bora É. lá. Força, força Ô, na peruca. Júlia, para ti, o que que é um hotel inclusivo? Para mim, o hotel inclusivo, ele é um hotel que vai receber qualquer pessoa, e sem fazer nenhuma distinção, né? É você receber bem dentro do teu avatar de clientes, de hóspedes, né? Que a gente tem uma linha grande aí de tipos de hotéis, com tipos de hóspedes que cada um foca, mas Ô, Júlia, independente do peraí. O que que é o avatar de clientes? avatar, é assim, é o perfil do cliente que você vai atender, né? Então você tem Tá. pousadas que são só para casais, né? Tem pousadas ou hotéis que são focados mais na terceira idade. Tem pousadas ou resorts que são para família. Uhum. Então, assim, tem pousadas e hotéis que são para casais jovens, entendeu? Então, independente do qual é o perfil de hóspede que o hotel vai receber, é importante receber com inclusão, de maneira acessível. Porque Sim. esse hóspede, independente da idade, independente desse perfil do hotel, ele pode precisar e se beneficiar da sua estrutura acessível, né? Então, o hotel inclusive é esse que também está aberto a pensar no que pode melhorar e não ficar reticente, né, quanto a essa novidade, que é o que eu vejo mais, né? As pessoas colocando mais justificativas do que realmente quererem melhorar e abrir a cabeça e saber como que ela pode receber melhor. Eu acho que, Júlia, também até a questão do atendimento, né? Porque às vezes não adianta lá, a rampa é lá toda bonitinha, tem sanitário, tem porta, tem tudo, e chega lá e a pessoa é mal atendida, né? Então, acho que a parte de comunicação ou até como se portar, né? Assim, Treinamento, né? eu acho que assim, isso também tá tudo junto ali na inclusão, né? Exatamente. E a gente vê que, independente do tipo do hotel, porque às vezes as pessoas usam isso para uma maneira de não se tornarem acessíveis, né? Meu hotel é um hotel de montanha, meu hotel é um hotel histórico, entendeu? E aí ficam colocando um monte de Sim. justificativa. Então, assim, independente de onde você está localizado, se é litoral, se é frio, se é montanha, todos têm que ser, e com certeza a acessibilidade, uma das barreiras é a física, que a gente trata com projeto de arquitetura.
mas tem aí uma diversidade grande na questão das outras barreiras que têm que ser quebradas, né? E o treinamento, você poder receber, né? Ter os hóspedes, os funcionários também abertos para contornar, às vezes, uma situação que eles não saibam, conversar, né? De maneira correta e digna com as pessoas. Então, é bem amplo. E, ô, Júlia, a gente tem aqui no Brasil um decreto sobre hotéis, né? E até eu estava dando uma olhada que ali fala que até 2024, 10% dos dormitórios devem ser acessíveis. Enfim, assim, a gente tem essas legislações rolando, mas assim, como que tá a realidade disso? Assim, eu fico pensando assim, até nem nesses hotéis de rede, tipo, ele é Ibis, é Mercury, tipo esses que a gente conhece, assim, né? Eu fico... E o hotel do Zezinho ali do lado, esses hotéis de beira de estrada, assim. Eu acho que isso aqui é um desafio gigante. É. É um desafio gigante, porque os grandes hotéis, eles têm, às vezes, equipe de projeto interno e tudo mais, né? Mas a gente tem uma infinidade de desafios, porque a gente trata de locais de hospedagem, a gente não trata de hotéis 5 estrelas, que tem, às vezes, uma grana para projeto. Então, muitas vezes as pessoas, eu já conheço bastante gente, fiz já várias lives com os hoteleiros, com os pousadeiros, e eles têm essa dificuldade mesmo de entender que esse decreto também serve para eles, né, para os pequenos, e de que forma, porque muitas vezes eu vejo que existe. Quando tem boa vontade, às vezes não tem. Como eu falei, às vezes as pessoas vão continuar desse jeito até baixar uma multa, uma fiscalização, alguma coisa assim. E tem gente que tem vontade de fazer, mas fica, às vezes, pede uma orientação para um profissional da cidade, e às vezes o profissional fala, não tem como aqui, às vezes não sei se não conhece, então também não orienta direito as pessoas. Eu falei com uma pousada que eu até fiz um post que foi muito engraçado, que é uma pousada em Monte Verde, que é aqui no sul de Minas, muito próximo de São Paulo, que é um destino bem badalado no inverno. É tipo Campos do Jordão, assim. Uhum. E aí eu estava perguntando, que é uma pousada muito bem qualificada. E aí essa pessoa da pousada falou para mim assim, olha, a gente já chamou um engenheiro aqui e a gente tem umas araucárias, a gente não pode derrubar e não tem jeito. Então você pode se hospedar, eu indico o meu vizinho. Ele falou isso para mim, eu indico o meu vizinho, que o meu vizinho ele já é acessível. Aí eu pensei, mas não, ele já veio aqui muito tempo atrás, engenheiro, já viu que não dá. Então assim, para ele é assunto encerrado, entendeu? Se foi aqui Tipo, me livrei. Eles fez, eu me livrei. Exato, eu já consultei a Exatamente pessoa. assim, Então, óbvio, eu não posso falar, mas quando foi isso? O seu engenheiro sabia das normas? Ele era uma pessoa que entendia de acessibilidade para te fazer essa orientação? Será que não mudou nada? Será que a gente não tem como criar alguma coisa? Então, as pessoas ali, elas já mina, né? Mas é complicado para o pequeno, porque tem a questão do investimento. Só que eu também acho que às vezes falta, a acessibilidade também está muito ligada ao planejamento. Porque hotel, pousada, está sempre fazendo manutenção, eles estão sempre tendo que fazer adaptações, mudando, né, decoração, sempre. Né? Instalação elétrica, piscina. Normalmente os hotéis têm que se manter em ordem para conseguir receber, né? Fazer esse tipo de instalações. Então eu acho que a acessibilidade poderia entrar aí, sabe? Eu vou me planejar, não preciso fazer tudo de uma vez, porque às vezes a pessoa, o empresário não vai ter o dinheiro para fazer. Assim, vamos falar bem a realidade. Sim. Ele não vai. Mas se ele tiver um planejamento em guia, dentro dessas manutenções, ele já pode ir inserindo. Então, isso é difícil colocar assim. Eu acho que é muito complicado, porque eu acho que eles só vão fazerem se eles forem notificados. Eu ainda tenho muito essa
Porque, assim, pela boa vontade é muito difícil. É Sim, muito sim. difícil. Porque a É, pessoa, ela sempre vai vendo outra prioridade. Então, se não tem um órgão regulamentador ali que exige, ó, mas nem que seja, ó, tu tem 2 anos, mas que realmente peça, que esteja em cima, a pessoa, ela vai gastar com outra coisa. exato. E sabe que Ah. eu vejo muito também que os hotéis acabam é, deixando muito para o hóspede escolher se ele quer ou não. Então, muitos deles usam assim: olha, nós somos acessíveis, eu vou te mandar as fotos. Tipo, avalia. Aí você olha as fotos e fala, mas não é acessível. Aí fala, ah, então é assim, entendeu? Então O você que eu olha tenho a é foto. isso Se você aqui. O que eu achar tenho que para te oferecer é isso. é isso que eu tenho. Então, eu vejo que existe essa coisa da maquiagem. Eles já têm uma ideia, assim, de que a hotelaria tem que ser acessível, mas, por outro lado, vão criando subterfúgios para não tornar realmente E assim, acessível. ô Júlia, a acessibilidade, ela não é um item tipo, ah, eu quero ter um espaço pet, eu aceito pets no meu hotel. Não tem como, ah, eu aceito ou não aceito pessoas com deficiência, ou uma Sim, mulher grávida, uma pessoa mais gordinha. Não existe essa opção. exato. Não é espaço pet. Exato. Eu fico. E eu vejo assim também, que muitas pessoas, que eu acho que é um motivo de, fora a fiscalização, a parte hoteleira, você tem a questão de avaliações, né? Quando você vai comprar uma estadia em algum lugar, a maioria das pessoas hoje vai procurar as avaliações, ou no Google, ou nas próprias redes sociais, e são influenciadas por elas. E eu vejo muitas pessoas também que já visitaram o hotel, às vezes não são pessoas com deficiência, às vezes não são pessoas idosas, mas elas já alertando nas avaliações da estadia delas essas questões de acessibilidade. Então, assim, olha, fui tudo maravilhoso, mas se você é idoso, não vá. Se você tem algum tipo, alguma deficiência, não vá, porque não tem isso. Eu vejo muito isso. Então, a fiscalização talvez seja mais efetiva, mas eu já vejo que existe um movimento de conscientização por parte das pessoas e que muitas delas já acrescentam isso na sua hospedagem, mesmo que elas não teoricamente precisem de não tiveram necessidade de precisar de nada de acessibilidade, sabe? Então Tá, e ô, ajuda. Júlia, e se vamos supor, eu vou para um hotel e eu já sei que o quarto PCD ele é maior, ele é mais espaçoso e sei lá, vai que eu quebrei minha perna. Eu não sou uma pessoa com deficiência, eu tô ali mobilidade reduzida. Eu posso usar o quarto PCD ou ele é exclusivo? Sabe isso? Não, ele não é exclusivo. Eles podem. Logicamente tem que ter bom senso, né, da pessoa que for pedir para usar um quarto desse se ela não é uma pessoa com deficiência, porque já tem tão pouco que você não vai querer Sim. tirar a vaga de uma pessoa. Mas, por exemplo, já aconteceu assim, hotel lotado. E muito, o que eu vejo também muito é que as pessoas que trabalham com as reservas avisam assim de uma forma muito é, Cabulosa. do tipo assim, olha, eu só tenho o quarto acessível, sabe? Você quer ele mesmo? Aí a pessoa fala, nossa, né? O que tem nesse quarto? Ah, ele é mais espaçoso. Ah, então tá bom, né? Então eles vendem como uma coisa Um assim, bicho, um monstro. bicho, exatamente. Então eu já vi, por exemplo, hotéis que vão ter sua lotação e o quarto acessível não tá alugado. E aí depois a pessoa precisa, ele vai ser disponibilizado. Ele não é exclusivo, mas ele normalmente ele é deixado ali para quem realmente precisa. Agora, você está às vezes nem tá com a lotação máxima e eu tenho esse quarto, ele pode ser disponibilizado para outra pessoa. E por ser maior, ele pode ser mais caro? Então, não deveria. Não deveria. O que acontece muito? Normalmente, os hotéis têm vários tipos de acomodações, da mais básica à mais luxuosa. E calha deles colocarem as suítes acessíveis como as mais caras.
porque elas são maiores. Então, o correto que a gente deveria já projetar, né, quando estiver fazendo um hotel, é projetar os quartos, assim, categoria standard, dividir, né, a porcentagem que a gente tem que ter de quartos acessíveis dentro daquela tipologia de quarto, de suíte que a gente disponibiliza para todos os hóspedes, do mais barato ao Entendi. mais luxuoso. Mas, normalmente, quando são adaptações, por falta de espaço, é comum que existam as suítes acessíveis sendo mais caras por estarem em espaços, assim, que não são os mais básicos. Sim. Tá, e agora sim, uma polêmica. Airbnb. Como fazer com Airbnb? Para quem É, não sabe o que é Airbnb, geralmente são apartamentos, unidades que as pessoas elas alugam como se fosse um quarto de hotel, mas está alugando uma casa de alguém, alguma coisa assim, né? Como seria a acessibilidade num lugar desse? então, o Airbnb, até dentro dessa política de hospedagem, ele é um pouco controverso, né, em relação ao pessoal da hotelaria. Justamente porque você pode disponibilizar sua casa para uma pessoa se hospedar e você não é uma empresa, né? Você não tem que pagar funcionário, você está concorrendo ali com uma faixa de, vamos dizer, de serviço, né? Nos Airbnbs, você não, se você está numa casa, você é uma habitação unifamiliar, você não precisa ser acessível. Mas o que acontece é que os próprios filtros, quando você vai procurar uma hospedagem no Airbnb, eles já têm ali algumas opções para você filtrar Assinalar se você tem lugar ali. acessível ou não, se tem degrau ou não, aí tem as fotos. Então, normalmente tem como você filtrar isso no aplicativo, mas as regras de hospedagem nas residências que são locadas por lá, elas não entram. E se é um condomínio residencial, por exemplo, apartamentos, aí também no filtro vai estar lá, mas são apartamentos multifamiliares, então às vezes eles vão ser acessíveis e às vezes eles não vão ser. Então tem esse gapzinho aí que, apesar de ser um local de hospedagem, até motel também, né? Que a gente tem motéis acessíveis e tudo mais, e se aplica a questão do decreto também a motéis, mas no Airbnb a gente ainda não tem essa, essa O Airbnb me lembra regulamentação. muito, ele me lembra muito aquela questão de táxi, Uber, assim. Exato. Então eu acho que é muito tipo, não sabemos muito bem ainda É, como ficou, exatamente. né? Exatamente. É uma coisa meio nebulosa ainda, que eu acho que vai levar um tempo aí, algumas discussões para que isso avance. E agora conta pra nós como é que tu faz para dar conta de tudo com 3 filhos. Começa a questão da maternidade, do trabalho como arquiteta, enfim, Ah, conta pra gente como é que tu faz isso dar não dá certo. conta de tudo, né? A gente faz o que dá. Eu costumo falar Quantos assim, as anos pessoas tem os falam, teus filhos? Tens uma tem, pequenininha, né? o mais velho tem 10, né? A do Tá. meio tem 8, a Mariana de 8, o Bruno de 10 e a Isabela Ai, que que vai nome fazer. mais lindo! Você vê, são uma, Olha, a Maria de 8 e a Isabela que faz 3 agora, daqui a um mês e meio. Desafiador, porque você tem que ter uma gestão de tempo boa. Você tem que ter uma rede de apoio excelente, né? Pessoas para te ajudar, porque se eu não tiver alguém para me ajudar, eu não consigo trabalhar. É simples assim. E eu na empresa, né? Então, assim, eu não tenho. é, eu tenho, apesar de ter minha empresa, eu tenho que dar conta das demandas dos clientes e tenho da questão das crianças. Então, priorizar, né, cada momento da vida, principalmente da mulher, a gente tem que priorizar algumas coisas. Então, no momento, assim, no momento que eu tô, dos 10 anos para cá, que foi do nascimento do meu filho, né, mais velho, né, até hoje, eu abri mão de muita coisa, inclusive da minha transição e trabalhar efetivamente só com acessibilidade. Não estou colocando a culpa nele, né? Neles, mas tem não. algumas coisas, alguns projetos que você vai engavetando para que você consiga concluí-los ali na frente
e tentando aproveitar ao máximo da infância deles. Eu gosto muito de trabalhar, ter essa disponibilidade de estar perto deles a maior parte do tempo, mesmo que eu estou trabalhando em casa. É difícil um dia que eu saio, eu fico o dia inteiro na rua, ou não durmo em casa, porque para mim eles são uma prioridade, assim. Eu tive que dizer muitos nãos em determinados momentos da minha vida, que eu poderia hoje estar fazendo outras coisas, tendo outras experiências, mas porque eu escolhi ter a minha família e essa família grande, eu tive que abrir mão. Mas para mim isso é o mais importante. Então a gente vai dando conta do jeito que Do dá. jeito que dá, isso aí. Exato. Assim, a prioridade são eles, né? Mas tendo uma boa rede de ajuda, meu marido também é ótimo. A gente forma um time bem legal. As crianças também são ótimas, então a gente vai dando jeito. E passa Ah, muito que bom. rápido. Quando tu vê, já foi, né? Quando você vê, já tão grandes. Sim, sim. E eu queria saber um pouco mais sobre essa tua pegada desse humor ácido, essa tua jogada, assim, eu acho muito engraçado. De onde que veio isso? Ah, então, trabalhando com a internet e com acessibilidade, é, é muito fácil a gente ficar muito técnico demais, né? E não tenho, eu tenho a opção de criar e de deixar minha criatividade me levar até certo ponto. A partir dali, depois dali, eu preciso seguir normas, preciso seguir medidas, eu preciso seguir conceitos. E como eu venho de uma transição, o meu público, uma grande parte do meu público, das pessoas que me acompanham por causa de arquitetura, de interiores e tudo mais. Então, a ideia sempre foi fazer os conceitos de acessibilidade, assim, além da questão da pessoa em cadeira de rodas e além das medidas e da parte técnica, trazendo conceitos mais palpáveis, da que eu sei lidar com algumas situações, que com um pouco mais de humor, né? Então, eu fiz vários vídeos já sobre isso. E às vezes eu escuto uns absurdos tão grandes que eu falo, cara, se eu não der risada e transformar isso numa pérola, eu não sei o que eu vou fazer. Exato. E o que que tu quer dizer com não adianta ser instagramável e não ser acessível? De onde é que veio isso? Então, por que que vem isso? Porque como eu vejo que bom, eu venho da parte de design de interiores, onde tudo é muito glamour, é tudo muito lindo, é tudo muito luz, é efeito e tal. E, cara, quando eu vou num lugar que acabou de ser inaugurado, que acabou de ser construído, eu vejo lindo, aquele painel, não sei o quê, não sei o quê, eu falo, cara, esse ambiente é totalmente inacessível. Eu penso que desperdício de dinheiro, sabe assim? Porque eu penso, cara, o que adianta você fazer um negócio para todo mundo tirar foto e bater palma se você não recebe as pessoas? Entendeu? Sim, ou a pessoa vai lá e coloca, sei lá, um vaso de flor, de planta enorme na frente da rampa, tipo, para ninguém ver. Ah, não, essa coisa feia aqui, igual vamos deixar aqui escondido. É, Sim, daí se alguém for usar, pessoal, vamos é, arrancar aqui o vaso. exato. Então, assim, eu fico assim, o que adianta? Eu penso assim, em termos de recursos também, sabe? Porque tudo que você vai fazer na área de construção civil, qualquer reforminha que você vai fazer, é um dinheiro que vai, não tem nada que é barato. Então, eu fico um pouco, assim, muito chocada de ver que muitos profissionais, aí eu vou falar até meio, ser meio chata, mas simplesmente não dão a mínima para acessibilidade e continuam fazendo projetos comerciais, projetos que vão receber o público, ignorando totalmente as normativas, as leis, fazendo lugares lindos para as pessoas irem tirarem foto, mas esquecendo do principal, que se não houverem pessoas indo nos lugares, os lugares não se perpetuam, não continuam. Ó, Então, a assim, Maria eu penso, Sacramento colocou ali, ó, é possível ser belo e ser acessível. Isso exato, aí. é a nossa luta, né? Verdade. É que os lugares sejam instagramáveis. Quando eu falo, se já for acessível, já vai ser instagramável. Porque
Quando que a gente vai num lugar que é acessível? Você tem vontade de tirar foto mesmo. Então, Sim. E vai ser muito mais difícil tu fazer um remendo. Então, por isso que eu sempre digo, gente, procurem a gente antes de fazer, antes de chamar o pedreiro, de já estar lá com tudo pronto. Porque vai ser muito mais difícil fazer esse remendo e que realmente fique algo belo. exato. E aí Porque você daí vê, fica muito difícil. por exemplo, lugares sendo construídos hoje, tá? Totalmente inacessíveis, que já são obsoletos. Já são lugares que vão ter que ser reformados. Mais dia ou menos dia. Então, muitas vezes, a pessoa que está por trás, que contratou o profissional, ela não tem obrigação de saber, tá? Tudo bem, vamos aliviar, mas quem está fazendo o projeto, né? E eu não estou falando nem que os profissionais de arquitetura, de engenharia, precisam saber também. Porque eles podem. Eu não sei norma de desempenho, entendeu? Eu não sei a aprovação do Corpo de Bombeiros. E tudo bem, quando eu preciso, eu vou lá e chamo alguém que sabe para me orientar. Mas eu acho que não dá para a gente ficar tão preocupado assim com a estética e esquecer de algo que a gente deveria ter obrigação. A gente assina um documento. A gente não assina um documento falando tem que ser instagramável, faça lá o seu cantinho. Sim. Não tem isso. Mas a gente, como arquiteto, como engenheiro, a gente deveria ter mais responsabilidade no que a gente está fazendo. E assim, não precisa saber tudo, mas procura se informar com outras pessoas que saibam para te orientar, para que você realmente faça um projeto que daqui 10 anos, daqui 5 anos, ou quando receber de repente uma denúncia, você tá, né? Você não vai estar com medo de ter que refazer. O seu cliente vai Tu vir. sabe o que que eu. Sabe, agora me veio a memória aqui, sabe o que que eu tô vendo? Às vezes algumas pessoas elas colocam a culpa na empresa que elas estão comprando as coisas. Sim, Ah, mas eu comprei esse kit de barras e lá dizia que era o kit acessível. Como é que não tem todas as barras? Desse, tipo assim, bota a culpa lá no lugar que comprou, que era um kit. Eu assim, gente, a obrigação. Claro, tá errado eles venderem um kit lá como acessível. Eu também acho que esteja errado. Mas a sim. obrigação de quem comprou ou de quem está executando não é redimida, não. Sim. E o problema é o seguinte: quando existe um real problema, uma denúncia ou um acidente, por exemplo, já vi em hotel ter acidente por causa de escada que está mal projetada, já vi condomínio multifamiliar com problema seríssimo, condomínio novíssimo, porque era um problema de projeto e assim, então, também um problema com todos os moradores para conseguir consertar um projeto que nasceu sem acessibilidade e foi entregue há 6 meses atrás e já está dando problema. Então, quem está por trás na hora de responder esse tipo de questionamento são os profissionais. Então, muitas vezes, eles não têm noção que realmente pode dar problema. É sério, assim, não é brincadeira. Então, assim, se acontecer alguma coisa no estabelecimento ou no projeto que você fez, vão chamar você. Não vão chamar o cara que te vendeu nada, entendeu? Sim, é isso aí mesmo. Ó, aqui ó, o Jorge colocou: estou fazendo adequação dos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. É complicado. Mas que bom que você está fazendo adequação, Jorge. Vamos pensar positivo. É Mas sim, uma lacuna também que tem a questão dos próprios prédios públicos, né? Não serem acessíveis. Então, teria que ter o exemplo, né? Mas tudo bem, a gente vai trabalhando com o que tem, com projetos públicos, com projetos particulares, enfim. eu entendo que a acessibilidade ela vai evoluindo mesmo isso com o tempo, mas que sim, a prioridade deveriam ser os prédios públicos e estarem realmente acessíveis, porque querendo ou não, as pessoas elas vão se espelhar olhando aqueles, né? Então, Exato. se aqueles estiverem errados, o negócio já está todo enroscado. Mas acho que as redes sociais hoje em dia também, Mari, elas ajudam muito a divulgar as informações, sabe? Tanto as informações boas como as ruins, né? Exatamente, a má publicidade. Então, assim,
Hoje em dia, qualquer um saca um celular e filma uma situação. Eu já fiz isso várias vezes e continuo fazendo, entendeu? Logicamente que eu acabo abordando as pessoas, os lugares que eu vou, quando eu vejo, sabe? Porque às vezes as pessoas realmente não têm a menor ciência das coisas. Mas eu acho que as redes sociais, elas estão acelerando esse processo. Uma vez que você tem muitas pessoas com deficiência colocando ali o dedo na ferida também. Porque eu vou falar como arquiteta, né? Eu vou ter a minha visão. Mas as pessoas que se veem restringidas de terem o seu caminho livre e de terem acesso a uma coisa que é o direito delas, elas podem realmente avacalhar. Então, eu acho que vai ganhando força. E a replicação, ela é muito rápida, né? Então assim, tu virar uma coisa negativa, ela é muito rápida. Exatamente. E assim, uma coisa que você não tem controle, né? A rede social, você não tem controle. Uma coisa é você ser denunciado pelo Ministério Público ou Ministério do Trabalho e só você, teu RH, ali, o pessoal de dentro está sabendo. Outra coisa é alguém mirar uma câmera, filmar, postar e aquilo já vai ser visto por, né, infinitamente, para sempre. Né? Então, sai muito do controle e a gente sempre acaba usando também esse artifício para persuadir os clientes da importância, né, da acessibilidade nesses locais. E o que para ti é Projeto Peneira, que eu também vi lá nas tuas redes sociais? De onde que vem isso daí? O projeto peneira que eu falo é aquele que peneira de jogador, né? Que você vai só uma parte vai sendo eliminada, né? E peneira de quando você vai peneirar uma farinha, né? Que uma parte vai esse eu quero, esse eu não quero. Entendi. Então o projeto peneira é esse, que ele vai colocar na porta uma peneira. Ele vai na porta do teu projeto, na porta do teu estabelecimento, uma peneira, onde algumas pessoas não vão conseguir passar nessa peneira. Às vezes elas não conseguem nem descer do carro, né? Então, para acessar o seu estabelecimento. Então, o projeto peneira é isso, é aquele que ele já faz uma divisão de quem pode e de quem não pode entrar, né? E eu também fico, assim, bem chocada porque é muito visível isso, né? Não é uma coisa que ela só algumas pessoas podem enxergar. É um valor que está muito óbvio. Então, e aí eu vejo quando nasce já um projeto peneira, eu falo, meu Deus do céu, já nasceu excluindo uma galera, né? Sim. E aí ele já nasceu com aquela placa, não atendo pessoas com deficiência. Não aceito uma pessoa idosa, um andador, não aceito uma mulher grávida que está com, de repente, uma mobilidade reduzida, não aceito você que tem carrinho de bebê, não aceito, né, tanta uma pessoa com nanismo. Então, é dolorido. Aqui colocou: boa noite a todos. Vamos projetar melhor a partir do momento que a mentalidade dos profissionais mudar de acessibilidade para desenho universal. Eu acho que tem muita gente que não sabe ainda nem o que é acessibilidade. Eu também concordo. Então, a gente já falar em desenho universal, eu acho que claro, é muito importante, mas é um passinho para frente. Eu vejo assim, eu também vejo. Que é um passinho para frente. Aqui a gente diz como é que não vão botar o carro na frente dos bois. Exato. Eu acho que, de repente, o desenho universal, ele resolve tudo. Mas, de repente, para quem está se formando e já tem isso no DNA da sua formação, vai ficar mais fácil. As pessoas que estão construindo e projetando há 10, 15, 20, 30, 40 anos da mesma forma, talvez seja mais difícil, como a Mari falou. Então, talvez enxergar acessibilidade antes do desenho universal talvez tenha mais resultado nesse momento para esse tipo de pessoa. Porque a nossa formação também acaba sendo deficiente. São coisas que a gente, por exemplo, eu não vi na minha formação, né? Nem se falava sobre isso, assim, pouquíssimo. Exato, não se falava. Então, talvez
com a ampliação dessas discussões, a gente possa criar profissionais já com uma base melhor do início e aqueles que já estão no mercado possam também querer mudar o jeito de projetar, né? Querer abrir um pouco a cabeça para falar, poxa, acho que está na hora de eu repensar nessa maneira que eu estou fazendo, que está igual a 20, 30 anos, para eu incluir mais pessoas nos meus projetos. E, ô Júlia, como é que tá a acessibilidade aí em Jundiaí? Porque a gente vê na cidade de São Paulo algo bem consolidado, pelo menos em relação a legislações. Assim, não, São Paulo é todo acessível, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, assim, eles já estão bem encaminhados em relação a até a CPA, assim, tá tudo bem resolvido, eu entendo em sentido de legislação. E às vezes o pessoal pode dizer, mas ela só chama a gente que é do estado de São Paulo. Gente, a ideia é chamar a gente do Brasil inteiro, mas realmente a gente vê mais profissionais da área da acessibilidade, sim, no eixo Rio-São Paulo. Então, vai sim ter mais pessoas aqui do estado de São Paulo, do Rio, porque a maioria dos especialistas estão ali. E em Jundiaí, como é que está essa relação? Assim, vocês têm leis sobre isso? E o lugar em si, assim, tem espaços bons, assim, em relação à acessibilidade? Olha, aqui a gente tem uma comissão no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que já tem 29 anos. Eu sempre participei dos eventos que eles faziam, são eventos a cada 2 anos. Hoje eu estou como ouvinte, participando um pouquinho mais, agora no meio do ano, agora em junho, na verdade, daqui a uns dias, eu pretendo participar ativamente como uma conselheira, né? Votem em mim, de que puder. Mas, quem te junte aí, vota aí na Júlia. Votem em mim. Enfim, aqui a gente tem alguns equipamentos, a gente tem uma cidade muito voltada para crianças, então tem muitas iniciativas para crianças, e dentro desses equipamentos a gente tem bastante coisa acessível. Então a gente tem parques, agora no começo do ano eles inauguraram uma parte de brinquedos, playground acessível, tem o Mundo das Crianças também, que é um outro parque também só voltado para criança. Alguns equipamentos públicos, inclusive um grande, não é grande, que ele é pequeno, o grande porque acho que era o segundo teatro de Jundiaí. Está se tornando agora reformado há algum tempo, já fechado há mais de 15 anos, parece que vai ser acessível, não foi inaugurado ainda. Mas ainda tem muitos equipamentos públicos em péssimo estado e em relação a empresas também a gente tem de tudo, mas tem mais problema do que coisas assim para a gente chamar atenção. Mas a cidade, pelo menos a gestão, tem se preocupado em participar e promover em alguns equipamentos novos acessibilidade, mas ainda falta bastante. Mas estamos caminhando, né? Estamos. Aos poucos. Exatamente. Júlia, a gente já está no nosso fim aqui da live. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber qual o recado que tu daria para os profissionais como eu, como tu, ou a Lieden, que comentou ali, que tem vontade de focar na área da acessibilidade. Uma dica, o que tu gostaria de falar para essas pessoas? Primeiro, eu acho que a acessibilidade é um campo assim sensacional. A gente tem um lindo horizonte na nossa frente, mas ele ainda está um pouco distante. Então, paciência, né? Paciência para você encontrar o seu cliente ideal, para você comunicar e fazer as conexões que você tem que fazer. Eu acho que ainda a acessibilidade está atingindo empresas maiores ou equipamentos maiores, mas eu espero que a gente consiga reduzir essa escala e conseguir atingir comércios pequenos do nosso bairro, mas eu vejo que isso é para um segundo momento. Então, não desista e conte com os profissionais da área, porque eu acho que são muito colaborativos. Eu já falei isso para a Mari. Eu me sinto muito mais
acolhida e tem um espaço para trocar com profissionais da acessibilidade do que eu tinha estando na arquitetura residencial e de interiores. Então, eu me sinto mais acolhida mesmo. Então, força aí e vamos junto. E é legal ver como a Júlia, ela tá, claro, ela trabalha com acessibilidade como um todo, mas ela tá meio que já num nicho dentro do próprio nicho. E como isso é maravilhoso tu ver dentro das profissões, né? Ela tá na área da acessibilidade, mas dentro da acessibilidade ela também se encontrou na área hoteleira. Então, às vezes o pessoal nem percebe que dentro da acessibilidade tem vários outros, empresa, hotel, saúde, residencial, industrial, enfim. São muitas A gente dores. tem a ramificação dentro do próprio nicho. São muitas dores, né, É. diferentes dentro da acessibilidade. Então, dá ainda para focar bem em cada cliente diferente para você conseguir ser mais assertivo. E, Júlia, e os proprietários das redes hoteleiras ou os próprios proprietários desses hotéis pequenos? O que tu falaria para eles em relação à acessibilidade? Que eu acho que a gente tem que pensar na experiência que a gente vai proporcionar para o nosso cliente, para o nosso hóspede, né? Então, pense em proporcionar a melhor experiência que você pode proporcionar. E eu já falei que isso é independente de ser um hotel de luxo, sabe? Se é um hotel 5 estrelas. Então, receba bem todos os seus hóspedes, independente de onde você, do perfil do teu hotel ou do perfil do seu cliente, para que você possa realmente hoje ter um diferencial na hospedagem da hotelaria, porque infelizmente a gente ainda tem carência. Então, hoje você pode ser um hotel diferente dos outros, que amanhã a gente pretende que todo mundo seja acessível, mas aproveite as pessoas poderem viajar, a questão da experiência e a longevidade também dos hóspedes, que é importante a gente falar. Então, Júlia, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje conversando. Todo mundo que estava aqui assistindo também pelo bate-papo, o pessoal que acompanhou. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que está participando da série. Semana que vem temos mais acessibilidade de norte a sul, com um novo convidado. Durante a semana a gente vai se falando e eu vou divulgando. E muito obrigada para todo mundo que está aqui. E é isso. Boa noite para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Mari, pelo convite. Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo e até a próxima. Tchau. Agora nós vamos ficar com os filhos, né, Juliana? Pois é, agora tem que correr. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite.